Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Espírito. Meu nome é Henrique Lisboa, estamos começando mais um programa e a vida continua. Estou aqui do meu lado com a Elisa. Tudo bom, Elisa? Oi, tudo bom, Henrique? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Estamos começando mais um programa. Se você está chegando hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos começando o programa e a vida continua, mas aqui no canal a nossa ideia é que tenham vários programas de vários assuntos. E a gente tem conversado, já soltamos alguns vídeos sobre esse livro de Chico Xavier, chamado E a Vida Continua. A gente tem utilizado o livro como background, né, como uma ideia de fundo, mas a ideia não é ficar seguindo o livro metodicamente. A ideia é trazer assuntos que o livro aborda para conversarmos um pouquinho sobre a vida do espírito, não é isso, Elisa? Exatamente. Esse livro tem assuntos muito interessantes, mostra a descoberta de Ernesto e Evelina, que são duas pessoas que desencarnam, e essas descobertas que eles vão fazendo na vida espiritual, que para eles é muito estranha, né? Porque eles não se prepararam para essa transformação. Então, acho que a gente pode se identificar com muitos elementos dessa história e aprender muito com ela. Sem dúvida. E lembrando que a nossa conversa aqui é sempre sobre o ensino dos espíritos, da vida após a morte, graças a Deus. Aquela história de que ninguém voltou para contar não é verdade. Muita gente já voltou, já contou, tem contado pra gente como é a vida após a morte. E temos tentado trazer aqui a luz do espiritismo, codificado pelo Allan Kardec, mas também muita gente boa que estudou mesmo antes dele, né, Elisa? Sempre à luz da razão. A nossa ideia aqui é sempre trazer o conhecimento à luz da razão, como o espiritismo codificado por Allan Kardec é, né? A ideia não é trazer aqui mais um culto, mais uma religião, até porque a ideia do espiritismo não é essa. Pelo contrário, a ideia do espiritismo é ser um conhecimento, uma revelação, uma lei natural, assim como é a gravidade, assim, enfim. Se você não viu os nossos vídeos anteriores, veja que a gente tem conversado bastante sobre isso. E a gente vai trazer algumas ideias, tem trazido nos vídeos anteriores, a gente já trouxe alguns cientistas que estudam a vida após a morte, o tanto que isso hoje já é um fato. A manifestação dos espíritos sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade. Só que no século XIX, com a sistematização, com a invasão organizada, né, como Conan Doyle fala pra gente, a gente teve, e com a visão do Allan Kardec, auxiliado pelos espíritos superiores, a gente teve uma sistematização desse conhecimento. Assim como outros vários assuntos de várias áreas, né, da arte, da música, enfim. Isso também aconteceu naquela época. Então, sempre lembrando, é sempre bom lembrar. E é sempre bom lembrar também, Liz, antes de a gente entrar no assunto de hoje, que a ideia aqui, por não ser uma religião, a ideia aqui não é que a gente tenha a última palavra. Pelo contrário, o nosso convite, a nossa ideia é despertar em você a vontade de você conhecer. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, pegue os livros, leia, converse com as pessoas. Não acredite só no que a gente está falando. A gente traz aqui porque esse conhecimento tem feito muita diferença na nossa vida, tem apontado caminhos de felicidade, de cura, caminhos de esperança, que o materialismo, infelizmente, não tem conseguido fazer. Mas nós convidamos você a estudar também. Então estude, converse, converse com médiums, enfim, de repente até você mesmo é um médium, enfim, converse com os espíritos, porque a ideia do espiritismo é essa. A ideia do conhecimento dos espíritos é, se todos os livros espíritas fossem queimados hoje, esse conhecimento continuaria aqui, porque ele não pertence a ninguém. Ele não pertence a nenhuma igreja, ele não pertence a nenhum ser humano. Pelo contrário, é um conhecimento que Jesus nos permitiu ter para auxiliar na nossa vida. Não é isso? Exatamente. E é sempre importante lembrar, a gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo, é sempre importante lembrar que saber da existência dos espíritos, saber da existência da vida espiritual, saber que não somos apenas um bloco de carne andando para lá e para cá, mas que sim, somos um equipamento, mas quem comanda esse equipamento é um espírito imortal, um espírito que depois da morte do corpo vai continuar e antes do nascimento do corpo já tem a sua história, saber disso muda tudo. Muda toda a história. Precisa mudar, né, na verdade. Não adianta só saber desse conhecimento e ele não transformar a nossa vida. Perfeito. Então, se a gente sabe que existe micro-organismos, a gente lava a mão antes de comer, senão a gente vai se infectar, né? Então, é mais ou menos por aí. E hoje a reflexão é nesse sentido. Perfeito. É isso. Tem que transformar. Por isso que a gente não abre mão de sempre relembrar isso em todos os vídeos. Pode voltar nos vídeos anteriores, a gente está sempre dizendo, porque o conhecimento espiritual, ele não é senão para outra coisa a não ser nos transformar.
E a gente vai conversar bastante sobre isso. Como a Elisa falou, a gente tem usado o livro E a Vida Continua, e uma das personagens do livro E a Vida Continua é a Evelina, né? Evelina Serpa, que é uma das protagonistas junto com o Ernesto, e a gente falou no vídeo anterior um pouquinho sobre a relação dela com a religião. Falou até um pouquinho sobre como que isso é visto, como isso acontece, como isso se desdobra quando ela desencarna. E hoje a gente queria se aprofundar um pouquinho mais nessa temática, porque um dos capítulos, capítulo 9 ou 10? 10. Capítulo 10. 10. Um dos capítulos, o capítulo 10, ele detalha um pouco de como é o despertar, como foi o despertar da Evelina no plano espiritual. Exatamente. E aí tem um detalhe importante, a gente falou no vídeo anterior e a gente vai ressaltar, é que Evelina não era espírita. Evelina não tinha conhecimento da vida espiritual, não teve a oportunidade de conversar, ter um vídeo. Nem tinha essa inquietação, né? Pelo que ela coloca no início do livro, ela era uma católica fervorosa, acreditava na fé católica mesmo, vivia sinceramente os princípios da religião que ela abraçou, então ela não tinha essa inquietação de saber exatamente o que acontecia depois da morte, não tinha essa reflexão como um tema, assim. Pensava em algumas possibilidades, se ela reencontraria o filhinho que ela perdeu, né, ainda em feto, né? Sim. O pai dela que ela perdeu quando criança, se ela encontraria, ela tinha alguns questionamentos assim, mas não tinha essa ânsia, assim, de entender racionalmente o que exatamente acontecia. Sim, ela dizia que ela era se encontrava muito bem na fé católica, né? E aí vale mais uma ressalva que a gente já fez em outros vídeos e a gente vai sempre ressaltar. Os espíritos, eles não condenam nenhuma religião se essa religião te faz bem, te faz uma pessoa melhor. A condenação da religião, aliás, não só da religião, mas de qualquer coisa na humanidade, está quando essa coisa, seja ela uma religião, um time de futebol, um livro, uma ideologia, se ela te leva pro mal, se ela te torna uma pessoa má. Aí há um problema. Os espíritos falam, né? Mas, se a religião, seja ela qual for, está te levando para o caminho do bem, da fraternidade, da humildade, do pensar em todos, né? Ou seja, do não egoísmo, então essa religião, sem dúvida nenhuma, ela te faz bem. O que os espíritos falam, a gente trouxe isso, inclusive, uma passagem do Kardec na Revista Espírita, o que os espíritos falam é que a religião, ela é uma questão de gosto, é uma questão de afinidade, é uma questão de história. E quando a gente está falando de religião, a gente está falando no sentido institucional, né? Isso, de culto, templo, né? culto, denominações, dogmas, né? Exatamente, uma questão de escolha, de afinidade, de preferência. Sim. Mas o que é, na realidade, assim, o que a vida é, o que as leis científicas do mundo, o funcionamento do mundo não deixa de ser. Porque a gente crê em A ou B, o que é, né? Então, o que a gente tem descoberto com o Espiritismo é algumas coisas que as evidências mostram que são, e não diminuem nada as outras religiões. Na sua essência, principalmente, onde, né, todos os cultos podem se encontrar. Acho que a gente vai chegar nesse ponto também hoje. Perfeito. A gente vai ter a oportunidade sempre. O Kardec e os espíritos, eles levantam essa questão, porque é uma questão muito cara a todos nós. E a ideia é que o Espiritismo ajude a todas as religiões. Então, a ideia é que o Espiritismo te torne um católico melhor, que te torne um protestante melhor. E hoje podemos até dizer, te torne um espírita melhor. Exatamente, porque nós transformamos a prática espírita Sim. numa religião, de uma certa forma, né? Nós, seres humanos, Nós, né? seres humanos. Porque os espíritos, eles não fizeram isso e não fazem. E não vão fazer. E exatamente isso que nós vamos trazer aqui hoje no E a Vida Continua. Perfeito. Não vamos fazer porque os espíritos não vão fazer, porque é o que eu falei, é um conhecimento para todos. E a gente tem que ter sempre isso em mente. Como somos seres humanos, falíveis, acabamos transformando o espiritismo, esse conhecimento, essa revelação, esse tema, essa ciência, numa religião. Mas não era para ser. Talvez um dos caminhos, tirando a nossa imperfeição, é porque ela tem consequências morais. E aí, quando você fala de moral, normalmente você vai para o lado religioso, lado espiritual, né? Mas não era para ser assim, enfim. Mas vamos conversar. Os livros estão aí, por isso que a gente sempre fala, os livros estão aí, o conhecimento está aí, então leia, corra atrás, não fique esperando ninguém, não fique na mão de ninguém, porque o espiritismo não é isso. Uma observação, Henrique, quem quiser saber muito sobre esse assunto, pode ler o livro O que é o Espiritismo, do Allan Kardec. O livro Viagem Espírita
em 1862, do Allan Kardec, também fala muito sobre isso. E um dos textinhos a gente vai trazer um gostinho aqui no final. Excelente. Então, Elisa, para a gente falar dessa parte do E a Vida Continua, você quer trazer um pouco do contexto para a gente, do que estava acontecendo, como que a Evelina estava? A gente conversou um pouquinho que a Evelina desencarnou e quando ela acordou no plano espiritual, ela não sabia que ela estava no plano espiritual, ela acordou numa clínica e aí ela narra um pouco desse despertar dela. A gente já falou isso em outro vídeo, não vou retomar aqui não, mas depois que ela toma um pouco de consciência, ela começa a andar pela clínica, reencontra o Ernesto, que também tinha morrido, né, lá nos corredores, já desencarnado. Mas os dois se encontraram e falaram, que lugar que é esse? Parece um lugar, né, no hospital, parece uma... A princípio eles pensaram que era um lugar para tratamento de saúde mental. Mas eles foram percebendo que eles estavam com um pensamento muito leve, muito lúcido. Mas todo mundo, os médicos falavam, né, que vocês estão num restabelecimento de ordem mental. Então eles achavam que era uma espécie de clínica na Terra, no plano físico, ligada a esse aspecto. Mas algumas pessoas da clínica já tinham uma visão diferente e foram colocando aquela pulga atrás da orelha deles, né? Na verdade, isso aqui é uma clínica no plano espiritual, nós estamos todos mortos. Aí imagina você num lugar internado, numa clínica, sem ver seus parentes, que foi o que aconteceu. Os responsáveis pela clínica falavam, não é o momento, você vai poder ver seus parentes, mas não é agora, né? Católico, com uma visão de morte muito diferente, né? Exatamente. E vendo assim, que tem parede, tem jardim, tem corpo. Muito parecido com o plano físico, né? Muito parecido com o plano físico. Elisa, já pra gente entrando em reflexões, talvez seja pelo que os espíritos colocam, uma das coisas que mais assustam a gente quando a gente desencarna. É que a gente fica, a depender das nossas crenças, do que a gente acredita, do que a gente traz de bagagem cultural, a gente espera alguma coisa e chega lá, é muito parecido com o que a gente tem aqui. Exatamente. E se a gente desencarna com algum nível de lucidez, que foi o caso deles. Mas na obra de André Luiz tem diversos outros relatos que não foi bem assim. Né? Vale a pena a leitura também para refletir, que foi um aspecto que o Emmanuel levantou no prefácio desse livro, que existem vários tipos de morte, de acordo com a nossa condição mental. Então, a condição mental da Evelina e do Ernesto facultava a eles esse desencarne mais ou menos tranquilo. Né? Eles não achavam que eles estavam mortos, mas eles ali não estavam vivendo nenhum sofrimento muito grande, não estavam numa paisagem deprimente. Né? Então, assim, eles estavam numa clínica bonita, sendo bem cuidados, mas ainda inconscientes daquela realidade espiritual que os cercava. Né? E aí, aos poucos, eles vão sendo convencidos, né? Assim, as pessoas vão esclarecendo eles, vão acontecendo algumas coisas ao longo dos capítulos que vão mostrando que realmente eles estavam desencarnados. E aí eles ficavam muito intrigados com o fato de eles sentirem que não estavam desencarnados, mas todo mundo falando que eles estavam desencarnados. Então é uma coisa meio louca, assim, né? Maluca mesmo, né? Maluca mesmo. E aí, então, é sugerido a eles uma espécie de tratamento psiquiátrico mais específico, já que eles estavam não simplesmente negando essa realidade, não estou desencarnado, não, eles estavam tentando entender, assim, com alguma abertura, tentando entender. Eu acho que, minha opinião aqui, acho que essa réstia de abertura possibilitou a eles poder ter esse tratamento psiquiátrico num posto de socorro lá específico, uma instituição específica lá dentro dessa cidade espiritual que eles estavam. E o que a gente gostaria de destacar é a conversa da Evelina com o instrutor Ribas sobre esse aspecto. Sim. Então ela chega lá nesse consultório e fala, olha, tá todo mundo falando que a gente está morto e eu queria saber se realmente a gente está morto. E aí ele fala, tá morto sim. Isso é uma coisa Ninguém interessante. Mente, não. Isso quer dizer. Né? Uma coisa interessante é que nesse livro os espíritos superiores eles não usam da mentira. Obviamente eles não são violentos com as informações. Não. Em nenhum momento ele fica jogando na cara, ele fica afrontando, ele respeita muito a condição, o processo das pessoas, de maturidade, né, das pessoas. Sim. Mas ao mesmo tempo também não tem mentira. Então não. Se ela perguntou se estão mortos, ele responde, sim, estão. O que é um indicativo pra gente, que se a gente tá perguntando, será que a gente já não tem condição de ouvir a resposta, né? Exatamente. Tem coisas que a gente não tá nem perguntando. Mas se a gente já está fazendo pergunta, será que a gente já não tem condição de ouvir resposta? Isso é muito interessante. Na Terra, por exemplo, a Evelina não tinha esses questionamentos, né? Mas agora ela já tinha.
E aí ela pergunta, ele responde que sim. E aí ela fala, ué, mas então por que eu não sinto dessa forma? Por que eu não tenho essa tranquilidade de saber que eu tô morta? Por que isso é um conflito para mim? Mais ou menos assim. Eu tô trocando em miúdos aqui, para não ler, né? E aí ele responde que é falta de preparo na vida física. E aí, essa falta de preparo, ele é bem específico. Ele diz assim, que é por causa, vou ler aqui, ó. Em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoou. Então, que isso acontece, o fato de ela chegar no plano espiritual e não sentir que está desencarnada, ela sentia leveza de raciocínio, ela sentia as emoções fluindo e subindo ao cérebro com mais fluidez. Fisicamente, ela estava muito mais leve. Enfim, ela sentia alguns sintomas de desencarne, né, de uma matéria mais leve, mas ao mesmo tempo ela via tudo muito material, tudo muito comum. Falava, não, que estranho, eu acho que eu não estou desencarnada, médico, não. Né? Exatamente. E aí ele fala, por falta de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Só que aí não fica por aí. Ela fala assim, então quer dizer que como eu era católica, era esperado de mim que eu tivesse um preparo melhor para a vida espiritual? Isso é maravilhoso. Essa pergunta, para mim, ela é maravilhosa. Porque trocando em miúdos, antes de você entrar na resposta, qual a leitura que eu faço dessa pergunta? Então, não precisava do espiritismo para eu ter esse conhecimento importante que me faria ter um outro sentimento aqui na vida espiritual? Exatamente. Está querendo dizer que sendo católico, você pode ter um bom preparo para a vida espiritual? E aí eu acho que a resposta vale não só para o catolicismo. Exatamente. Para todas as religiões cristãs. Tanto é que na resposta anterior ele não fala de religião, de uma religião específica. Ele fala ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Ou seja, qualquer pessoa que tiver alguma experiência religiosa, ela pode, a gente vai chegar na outra resposta e vai entender por quê, ela pode ter esse preparo melhor para a realidade espiritual, né? Então, acho que vai ser interessante essa reflexão, acho que o Espiritismo traz isso o tempo todo e às vezes a falta do olhar, né? Sim. E dessa leitura de Kardec, principalmente, que destaca muito esse aspecto interreligioso, ecumênico do Espiritismo, a gente não dá foco para isso, mas esses livros todos mais elevados, assim, Kardec, Chico, estão muito recheados dessas reflexões, né? E aí é sempre importante lembrar que não há nenhuma ingenuidade e a gente sabe que também, além de não ter esse foco espiritual, muitas religiões também existem outros interesses. Sim. Então, às vezes o líder religioso até sabe, mas não fala, ou oculta, ou deixa para poucos, na intenção, em outras ideias, né? Outras intenções. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque os espíritos falam. Claro que houve essa invasão organizada no século XIX, mas os espíritos falam que são conhecimentos que estão na Terra desde bem antes de Jesus, desde sempre. Moisés já tinha um relacionamento com os espíritos, né? Então, os profetas tiveram, Jesus teve, Maomé teve, por aí vai, todos eles, né? E muitas das vezes eles não chegam, não só porque as pessoas não estão olhando, mas também porque as lideranças, a elas convém não falar, porque como os espíritos falam, aí ela encontraria seu fim, né? Exatamente. E ninguém quer abrir mão de poder. E aí, então, vamos para a resposta, né, Elisa? A resposta do Ribas. E, de novo, a gente te convida a ler. Nós vamos ler alguns trechinhos, mas a gente convida você a ler. Tá no livro E a Vida Continua, psicografado por Chico Xavier, O Espírito de André Luiz, no capítulo 10. Exatamente. E aí ele responde assim: se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o divino mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus, e depois de Deus, aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe, e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Então, se ela tivesse percebido na religiosidade católica dela esse convite à vida espiritual que está presente na vida dos santos, que está presente na vida de Jesus, de Maria, né, dos evangelistas, né, dos apóstolos.
E aí a Evelina entrou em uma certa crise, porque ela começou a pensar, né, nas vezes que ela foi à igreja, que ela cantava, que ela orava, e que ela recorria a Jesus o tempo todo nas orações dela no dia a dia, porque ela era muito sincera mesmo, mas aí ela pensou assim, eu falava com Jesus o tempo todo, eu orava, eu pedia nos meus problemas, nas minhas angústias e tudo, mas em que momento que eu procurei saber o que ele queria de mim? Em que momento que eu procurei seguir fielmente os exemplos dele? E aí ela sente uma coisa que deve ser terrível de sentir no plano espiritual. Provavelmente a gente já sentiu muitas vezes. Demais. Para estar aqui agora, com certeza. Ela fala assim, é como se Jesus estivesse batendo às portas do meu coração e eu não deixasse ele entrar. Né? E aí ela chora e fala, por que eu precisei morrer para descobrir isso? Essa pergunta ela é dolorida, né? Exatamente. E aí, graças a Deus, a gente tem hoje a oportunidade de conversar sobre isso para não esperar morrer. Esses livros do Chico são exatamente essa salvação no sentido de a gente saber o que nos aguarda. A gente pode se preparar muito melhor sabendo da realidade espiritual, o que nos aguarda do lado de lá, e esses alertas que são feitos sempre na direção da essência cristã, né, da essência da moral cristã, do amor, da bondade, do perdão. E isso de um jeito muito prático, muito real, não dogmático, não cartilhas para serem seguidas, não é isso, mas muito no campo do autoconhecimento, da mudança dos sentimentos, dos valores, das prioridades. Né? Você está indo para um país, vamos supor, para um país onde dinheiro não vale nada, onde sua profissão não vale nada, o que vale é o que você sente, o que vale é como você trata as pessoas, o quanto você se importa com o outro. Então, esses livros têm alertas muito importantes para a gente evitar muito sofrimento aqui e do lado de lá, com certeza. Né? Sem dúvida. E tem uma lição, uma das lições que eu vejo nesse diálogo, é o quanto que a religião precisa ser em nós algo ativo. A gente tem é muito comum, faz muito parte da nossa cultura, que religião, seja ela qual for, ela seja muito passiva. Então você vai, como diz nosso amigo, bate o ponto e vai embora e tá pronto, tá salvo, tá livre. É a responsabilidade do líder religioso, ele que tem que ser santo, ele que tem que saber, você não tem que estudar, você não tem que se melhorar, você não tem que trabalhar. Não, isso é dos missionários religiosos, né? Perfeito. E não necessariamente dos fiéis. Perfeito. Então isso vale para todo mundo, isso vale para nós espíritas também, como o Henrique colocou. A gente também faz isso, né? É o palestrante que tem que estudar, eu que sou um mero frequentador, eu não preciso estudar, eu vou lá, tomo meu passe, vou para casa. Então, assim, são coisas que é para a gente refletir, para a gente ter compreensão com as instituições, para a gente entender que as instituições têm o seu valor, são verdadeiros hospitais, né, que acolhem as pessoas, que nos acolhem quando a gente está precisando de esclarecimento, de uma conversa amiga, de um grupo que nos fortaleça, isso é maravilhoso, mas que isso não nos deixe nessa atitude passiva que você falou, né? Perfeito, e não é para ser assim, é para nos transformar, né? E aí, só para a gente finalizar, Elisa, tem uma chave de leitura que os espíritos trazem para todos os ensinamentos, principalmente da religião cristã, dos ensinamentos do Evangelho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec comenta junto com o ensino dos espíritos. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia espírita, pelo contrário, ela é a mesma Bíblia, é o mesmo Evangelho, são os mesmos livros, mas o Kardec ele pinça algumas máximas, algumas frases, algumas ideias, alguns aprendizados do Cristo e olha para esse aprendizado agora na perspectiva do Espírito. Agora na perspectiva de, olha, Jesus está falando isso, mas ele sabe que a gente não vai morrer com o corpo. E aí, isso, tudo que ele fala também muda de caráter, né? Exato, e tira também um pouco daquele misticismo das parábolas, né, daquela coisa oculta. O Espiritismo ele vem como tirar um véu do Evangelho para a gente entender com mais simplicidade as lições que estão ali contidas, né? É o que está em João 14, né? Muito ainda tenho que te revelar e relembrar. Uhum. Então a ideia do Espiritismo é bem essa, assim, a ideia do ensino dos Espíritos é bem essa. E um dos aspectos, uma das chaves de leitura que ele traz é que nos Evangelhos, principalmente, a gente pode tirar alguns aspectos desse Evangelho. Então os Evangelhos, eles têm alguns conhecimentos que são comuns e que por muito tempo foram objetos de polêmicas. Então, atos da vida
da vida do Cristo, então se foi o que está escrito em João, se foi o que está escrito em Mateus, se foi a leitura do pastor tal, se foi a leitura do rabino X, enfim, isso sempre foi motivo de polêmica. Sim. Palavras que foram usadas para dogmas das igrejas foram retirados de lá, então tem esse aspecto também. Tem um aspecto dos fatos históricos, dos milagres, das predições, das profecias. Né? E tem o aspecto que é a chave de leitura que o Kardec e os espíritos utilizam para olhar para os ensinamentos do Cristo, que é o moral, que é o ensinamento moral. Sim. E nesse, segundo Kardec, a gente concorda, eu concordo, acho que a Elisa também. Concordo. Esse a gente é mais difícil de brigar. É mais difícil imaginar um Jesus que não seja amoroso. É mais difícil imaginar um Jesus que não seja caridoso, que não seja humilde, que não seja acolhedor, que não seja estudioso. É mais difícil imaginar um Jesus que não venha ressaltar o lado do ser humano, que é um lado dos valores. Exato. Né? Então, Kardec traz essa chave de leitura. É uma chave de leitura que a gente precisa ter ao olhar para os evangelhos, porque lá tem muita questão da época. Jesus se utilizava de muitas parábolas em função da época de não ter nem vocabulário para explicar o que ele gostaria. Nós estamos falando de 2024 anos atrás, não é brincadeira, no Oriente Médio. Não estamos falando de hoje com celular, internet, conhecimento, alfabetização, ciência, alfabetização. Leitura, escrita. Não estamos, imprensa, não estamos falando disso. Então, precisa retirar um pouco dessas alegorias que tem lá, desse momento datado que tem os textos, mas se a gente fizer isso olhando para a parte moral, certamente a gente vai ser bem sucedido. A gente quis destacar essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo justamente porque Kardec coloca esses 5 blocos de conteúdo dos evangelhos e destaca o último, que é o ensino moral, e ele diz que debaixo desse ensino moral, onde não há brigas, todos os cultos podem se reunir, todas as pessoas podem se reunir, e isso normalmente não é o foco da religião, que é o que a gente viu aqui no caso da Evelina. Sim. O foco da vivência religiosa, não é que a religião não ensina isso, mas nós, quando vamos viver a religião, a gente normalmente não enfatiza o aspecto moral. Por que a gente não enfatiza o aspecto moral? Muitas vezes, se a gente enfatizasse o aspecto moral, que é o que o Kardec fala lá, a gente encontraria nesse aspecto moral a condenação das próprias divisões religiosas. E ele diz que o foco do Espiritismo e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, o subtítulo desse trecho é o objetivo desta obra, ele diz que o foco do Espiritismo é todo moral. Né? Então, assim, que é o que faltou para Evelina, esse foco todo moral, todo na preparação para a vida espiritual, que é aqui já. Não é quando a gente desencarna que é vida espiritual, a gente já é espírito. Isso já impacta na nossa vida hoje. Já impacta na nossa vida hoje. Encarnado. Então, se a gente não começar a viver a essência das religiões, e a gente reforça aqui a essência, inclusive, da prática espírita, do movimento espírita, se a gente não for para a essência, como disse o Kardec, esse ensino moral, a gente vai ficar em vivências acessórias, que têm o seu valor, que trazem alguma disciplina exterior para a gente, mas que não nos transformam intimamente. E aí, na hora que a gente chegar no plano espiritual, que é o plano da verdade, o bicho pode pegar para o nosso lado, né? Vai acontecer semelhante ao que aconteceu com a Evelina. Por que eu precisei morrer para compreender isso? É isso. Então, o convite desse programa de hoje, gente, é que a gente não precise desencarnar para começar a ter consciência que a vida espiritual existe e que os valores cristãos que Jesus ensinou, na essência, não é o que o cristianismo e nós cristãos temos feito disso ao longo dos séculos, mas a essência do ensino cristão tem força de lei natural, como a gravidade, como a luz elétrica, a eletricidade, né, os princípios da eletricidade, como todas essas leis. E enquanto a gente está se debatendo com elas, elas não deixam de existir, não. Sim. E a gente está sofrendo com isso. Então, que a gente comece a olhar para elas como realmente assim, o centro da nossa vida, né, que nosso objetivo seja mesmo amar as pessoas, perdoar, ser humilde, conhecer o nosso coração, porque às vezes a gente está vivendo externamente uma religiosidade, mas a gente não está olhando para dentro, então a gente está assim, externamente muito bonzinho, mas ainda cheio de coisa difícil para tratar, como Jesus dizia dos fariseus, né? Sim. Precisa ter esse cuidado, principalmente quando a gente tem uma abordagem mais religiosa da vida, né? Sim, perfeito. E é isso. E você, se quiser continuar acompanhando a gente,
se inscreva aqui no nosso canal. Também siga a gente no Instagram, no Spotify. A gente também está lá com os áudios dos vídeos que a gente faz aqui no canal Conexão Espírita. Compartilhe esse vídeo com outros amigos, se você achar que isso pode ajudar outras pessoas, como a gente acredita que pode. E deixe seu comentário, a gente gosta muito de ouvir, estamos fazendo isso na intenção de espalhar um pouco, de evangelizar um pouco as pessoas a respeito desse assunto que hoje, nesse hipermaterialismo que a gente vive, muitas das vezes é esquecido, é deixado de lado porque a gente está muito ocupado fazendo outras coisas. E aí a gente está buscando, assim como o Espiritismo, evitar muito sofrimento. Inclusive, não só evitar sofrimento, mas como encontrar caminhos de felicidade. Então a gente te convida a participar também e a gente volta no próximo vídeo. Obrigado, Elisa. É isso aí, obrigada, Henrique. Obrigada pela audiência, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, Até. tchau.